Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook e também esse mesmo vídeo aos meus amigos da página do meu YouTube. Nós vamos dando a nossa continuidade com relação aos 7 sinais do... Nós já falamos que do primeiro sinal, nós falamos do fim, né? Nós falamos um pouco a respeito sobre a internet. O segundo sinal, nós também falamos sobre a distração. O terceiro sinal, nós também comentamos que foi sobre o povo de Israel, né? Israel, o termômetro do mundo. E o quarto sinal, que foi ontem, nós comentamos e falamos sobre a fuga em massa. E hoje nós vamos tratar do quinto sinal. O quinto sinal do fim: natureza em fúria. O que está acontecendo com o nosso planeta e a natureza? Essa natureza que conhecemos, ela está morrendo. Temos visto como nunca antes terremotos, furacões, tsunami, deslizamentos de terra e alterações climáticas, que prova que estamos no fim dos tempos e aumento dos desastres naturais. Você vê que está tendo muito mais terremotos do que antigamente. Furacões, então, nem se fala. Agora, recentemente, de ontem para cá, aqui perto de uma cidade, aqui acho que no Paraná, tal de Maria do Oeste, uma coisa assim, passou um tornado, arrasou tudo que tinha pela frente. Sem se falar em outros lugares, furacões pesados, furacões que estão matando e destruindo tudo que tem pela frente. Você vê que a nossa natureza hoje, ela está totalmente desregulada. Pra você ter uma ideia, nem os próprios pessoal que acompanha o clima estão acertando. Quando fala que é sol, tá frio. Quando fala que tá frio, tá chovendo. Não acerta mais. Que prova que estamos no fim dos tempos é aumento dos desastres naturais. Os gráficos nos dias de hoje mostram o crescimento assustador de desastre em 65 anos. Só nas últimas décadas presenciamos o pior tsunami da história, onde milhares de pessoas morreram. Isso me fez lembrar no final de 2018, em que uma banda de rock 17, em que se apresentava para cerca de 200 pessoas na Indonésia, que durante o show, uma tsunami com onda gigante atinge o palco coberto. A cantoria logo se transforma em gritaria. Pelo menos 281 pessoas morreram e 1.106 ficaram feridas depois que as cidades costeiras nas ilhas de Sumatra e Java foram atingidas pelo tsunami. Naquela noite de sábado, dia 22 de dezembro de 2018. Lá no Lucas, do capítulo 21, versículo 25, diz bem assim: 21, 25. E haverá sinais do sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você vê que um dos sinais aqui, retratado pelos próprios Senhor Jesus, ele já falou para os discípulos, ele já pregou naquela época, de que tudo isso aqui haveria de acontecer, e hoje está acontecendo. Sinais do sol,
a gente vê vários tipos de sinais do Sol. E ultimamente nós temos mais eclipse do que não sei o que. Sinais do Sol e na Lua, ou seja, eclipse do Sol, o eclipse da Lua. Fala também sobre o Sol Mercúrio, o Sol em sangue, não é? Nada mais é de que um dos sinais do fim. Os sinais nas estrelas, geralmente os sinais das estrelas são os meteoros, são aquelas coisas que aparecem do nada, piscando no céu, durante o dia, ou então é mesmo durante a noite. Tem gente que fala até em discos voadores, não é verdade? Sinais na terra e angústia das nações, angústia das nações, sinais da terra com angústia das nações. É o que? Os terremotos, os tsunamis, os furacões e muito deslizamento. Então isso me fez lembrar que em dezembro do ano passado, esse grupo de rock, o Seventeen, que estavam lá na Indonésia fazendo um show de rock para 200 pessoas. Eu não sei se vocês viram isso daí. Então veio uma onda gigante, um tsunami, invadiu todo aquele lugar e foi justamente aonde estava essa banda. Sumiu todos da banda Seventeen morreram naquele tsunami, sem se falar das outras pessoas. E mais de 1.106 pessoas ficaram feridas. Então haverá sinais no Sol e na Lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações e perplexidades, bramando o mar e as ondas. Bramando o mar e as ondas. Já fala tudo sobre o tsunami. Além das profecias estarem se cumprindo, o homem tem uma grande parcela da culpa na destruição do planeta, sem medir as consequências, movido pela ganância. Estão destruindo tudo aquilo que Deus criou. E como resposta, a natureza tem se manifestado de uma forma furiosa. O Brasil e o mundo ficaram em choque com a tragédia em Brumadinho. O rompimento da barragem deixou centenas de mortos e desaparecidos. E vimos as cenas o quão fortes eram, com pessoas ilhadas, submersas, animais presos nos rejeitos, casas, pousadas, tudo engolido por um mar de lama. Ambição falou mais alto do que a vida. A própria palavra de Deus alertava sobre esses tempos. Lá no Romanos, no capítulo 8, no versículo 22, diz bem assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Você vê que as nações, você vê que as pessoas estão gemendo, estão morrendo no meio de catástrofe, morrendo no meio dos tsunami, como aconteceu também no Brumadinho, quando estourou aquela barragem, sem se falar das outras barragens que já se estourou antes do Brumadinho. Coisas que acontecem do nada, não é avisado, é tudo pego de surpresa. Pra você ter uma ideia, até o clima ultimamente está pegando nós de surpresa. De repente, do nada tá chovendo. Aí, de repente, daquela chuva começa a cair granizo. Esse dia eu vi, acho que foi na Romênia, se não me falha a memória. Foi a semana retrasada. Caiu uma chuva de pedra, de meteorito, que diz assim. Mas desse tamanho, daqueles grandes. E a cor dela não é cor de gelo, não. Era algo meio cinza. Parecia que alguém estava jogando pedra mesmo do céu.
Mas por que ocorre esse tipo de coisa? Por que a natureza está fazendo isso contra o homem? Porque um homem, ele tem um pouco da parcela de culpa. Por exemplo, se a sua cidade, ela enche, chove, né? Começa a inundar casas, começa a se alastrar pela cidade toda. A culpa é um pouco do homem. Por quê? Porque ele mesmo destrói. É lixo nos bueiros, joga lixo em qualquer canto. A Bíblia fala que lá em Apocalipse, que o mar devolvia. Tem uma parte no Apocalipse que fala que o mar, ele ia devolvia as coisas. Significa que quantas coisas hoje que o mar está devolvendo? Esse tsunami, por exemplo, que acontece, você acha que só vem água? Não vem só água, não. O mar vai cuspir tudo que tem por dentro dele, vai cuspir tudo para fora. Lixos. Por isso que depois que ocorre tudo aquelas coisas aradas, as pessoas depois de passarem por esse desastre, por esse pesadelo, ainda tem o segundo pesadelo, que é as doenças. Vindo da onde? Do mar, com mistura de mortos, lixos, tudo é jogado, tudo é devolvido para o ser humano. Só que isso é também os sinais do fim. Por quê? Porque é o próprio homem que está preparando. O inferno, meu amigo, o inferno, quem prepara a caminhada para o inferno é o próprio homem, é o próprio ser humano. Deus, ele não quer lançar ninguém no inferno. Deus, ele quer salvar todo mundo. Só que, se o homem tem as suas escolhas, ele que vai escolher o caminho que ele deve andar. Só que aí Deus não vai poder fazer nada. Porque foi escolha sua, foi minha escolha. Nós escolhemos os nossos caminhos. E por nós escolher caminhos errados, a gente vai pagar o preço. E é o que está acontecendo hoje com o nosso clima, com a nossa natureza. Para você ter uma ideia, até a nossa Amazônia, ela não é mais aquela Amazônia de antigamente. Está sendo devastada. Hoje em dia, não se acha mais campos verdes. Hoje em dia, não se acha mais árvores. Estão construindo prédios nos lugares dessas árvores. E a árvore, a natureza, ela é bom para a terra, ela é bom para o nosso ar. Não é assim que nós aprendemos até na escola? E hoje, o que nós temos aí? Temos muito mais prédio do que árvores. Quantas matas foram derrubadas, quantas árvores foram derrubadas, só porque aquele cara resolveu comprar aquele terreno, assumir aquele terreno e por ganância, por dinheiro, resolveu construir prédios. E está construindo mais e mais prédios. Meus amigos, a natureza hoje não é mais aquela natureza antigamente. As coisas estão ficando cada vez mais perigoso. Quando começa a chover, aqui, por exemplo, em Campo Largo, quando começa a chover demais, o pessoal já fica meio assustado. Aliás, o pessoal fica muito mais assustado ainda quando começa a dar aquele calor, e de repente do nada começa a chover. Se não me falha a memória, acho que faz uns 3, 4 anos, caiu uma chuva de pedra, que a chuva de pedra era mais ou menos essa grossura assim, ó. Deixa eu ver, fazer certinho aqui. Mais ou menos essa grossura, era chuva de pedra mesmo. Carros foram moídos, destruídos, casa destelhada. Não é pedrinha pequenininha de granizo, não. Era pedra mesmo, chuva de pedra mesmo. Até hoje, se andar na cidade, a gente vai ver as latas de muitos carros perfurados com marcas. Por causa do quê? Por causa do clima. E o clima hoje está dessa forma. Muita intoxicação demais.
As fábricas hoje estão jogando suas fumaças pelo ar. Estamos vivendo num sufoco danado. A natureza está devolvendo, está dando o troco para o ser humano. E a natureza está fazendo parte, sim, de um dos sinais da vinda de Cristo. Por isso que é o quinto sinal, que é a natureza em fúria. E ainda diz mais assim, com relação a esse estudo aqui, ó. O distanciamento da criatura do seu Criador tem gerado no homem a frieza na qual se preocupa com nada e com ninguém, apenas com seu próprio bem-estar. A resposta da natureza nada mais são do que o seu grito de socorro. Devemos estar preparados, seja para a volta de Cristo ou até mesmo para qualquer acontecimento. Afinal, podemos ser pegos de surpresa em qualquer parte do planeta. O homem egoísta, o homem, como aconteceu o caso do Brumadinho, ali foi uma parte de um egoísmo, foi criminal até, e pessoas morrem por causa do egoísmo do homem. São homens que não olham para mais o ser humano. Por isso que amanhã eu vou falar com respeito a isso. Amanhã será o sexto sinal, o penúltimo sinal desse estudo. E amanhã, desse sexto sinal até o sétimo sinal, vai ser muito mais interessante até. Porque eu vou mostrar para você o quanto que o ser humano está ficando cada vez pior. O ser humano hoje está se perdendo. O ser humano hoje está destruindo o que Deus criou. Por isso que a natureza hoje está devolvendo tudo aquilo que o homem faz. O homem viaja lá com o seu barquinho, faz o seu passeio de navio e está lá, jogando todas as coisas no mar. Vai para a praia, vai para outros lugares aí onde tem mar e lança tudo no mar. Lixo. O ser humano tem capacidade de juntar o lixo e jogar nas beiradas das esquinas, em terrenos baldios. Ora, meu amigo, o ser humano, se o ser humano ele está desta forma, destruindo a natureza a qual Deus criou, então este homem, para mim, nada mais é do que ele está sendo usado pelo maligno. Por quê? Porque quanto mais ele destruir a natureza, mais a natureza vai se voltar com o ser humano. E quando a natureza se volta com o ser humano, ele não vai matar uma, não vai matar duas, não vai matar três. Ele vai pegar milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Como eu falei agora há pouco, aquela banda de rock, o Seventeen. Eram 5 bandas. Era 5 da banda, me desculpe, 5 da banda. Os 5 morreram. Fora a produção e aquele povo que estava lá. De Brumadinho, centenas de pessoas morreram. De repente, lá em Brumadinho, que foi criminal até, que saiu até no noticiário, de repente é por causa de 2 ou 3 pessoas egoístas. Por causa dessas 2 ou 3 pessoas egoístas, acabou matando centenas de pessoas. Sem falar que muitos ficaram desabrigados, sem casa. Seus animais também foram tudo para baixo da lama. Seus bens, um lugar, o que parecia um dia tão normal, acabou se tornando um pesadelo. E isso é o próprio homem que está fazendo. O homem está destruindo a natureza por causa da ganância. Ele não está nem mais aí com as coisas de Deus.
Ele não quer nem saber se foi Deus que criou ou deixar de criar. O que ele quer fazer é se aproveitar daquilo ali. Veja, antigamente, meu amigo, antigamente tinha uma mata florestal, antigamente tinha um terreno ali com árvores e com frutinhas. Hoje você não se acha mais. Por que não se acha mais? Porque o homem está destruindo tudo, está tirando o verde. Então ele está fazendo parte dessa destruição. A destruição em massa. Ele mesmo está cavando o próprio buraco. Meu amigo, Jesus está voltando. E esse é um dos sinais. Terremotos acontecendo cada vez mais. Antigamente, aqui no Brasil era difícil acontecer terremoto. Agora está acontecendo terremotos. No Brasil. Cidades agora estão sendo alagadas. Casas aqui mesmo no Brasil já estão ficando ilhadas debaixo de água. Pessoas morrem, desaparecem. Furacões. O furacão começa lá do outro lado do país e vem atravessando, engolindo tudo que tem pela frente. Tornados, mais forte ainda, que chega a arrastar, a levar a casa, pessoas. Pessoal, um tornado desse, ele leva uma pessoa. E isso é a fúria da natureza. É um dos sinais da vinda de Jesus. Como nós lemos ali, eu vou até repetir, para você ter uma ideia. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra angústia das nações. Na terra angústia das nações. Até hoje as pessoas estão chorando pelos seus mortos. Não consegue esquecer a tamanha tragédia que ocorreu. Tanto em Brumadinho, como com as pessoas do tsunami. De alguns lugares com tornados. As nações estão desesperadas, estão com medo, estão aflitos até. Eu estava vendo uma reportagem também esse dia. Ocorreu um grande furacão lá no México. Mais um furacão que estava destruindo tudo pela frente, arrasando tudo pela frente. Daí uma brasileira, ela estava conversando não sei com quem, pediu para mandar recado para a família, tudo, que ela estava lá no México, né? E ela começou a falar do terror que os mexicanos estavam vivendo naquele dia. Só que o que foi interessante é que ela falou que começou a sair luzes no céu. Não era chuva, não era nada, era simplesmente uma luz. As luzes estavam saindo do céu. Se não me falha a memória, ainda os jornais do México falou assim, furacão da luz do céu, uma coisa assim. Aí ela falou, Jesus está voltando. Começou a sair umas luzes estranhas no céu, não era relâmpago, não era nada com relação à natureza. Era algo fenômeno. Diz que saía aquela luz do céu assim durante o furacão. Pessoal, é sinal de que Jesus está muito mais próximo do que a gente imagina. As coisas estão piorando. Por isso que eu tenho falado para todo mundo. Se você pensa que um dia tudo vai melhorar, pode esquecer, não vai. Não agora. Não vai mudar a política brasileira, não vai mudar a política no mundo.
nada vai ficar bom. A tendência é piorar. E se você não estiver preparado, meu amigo, você vai sofrer. Você vai se desesperar. Se você não se preparar a sua vida para Cristo Jesus vier te buscar, o que vai acontecer com você? E se acontece um tornado agora, arrasa tudo que tem pela frente e justamente vai pegar a tua casa, vai pegar você. O que você vai fazer, meu amigo, minha amiga? Será que você vai colocar a culpa em Deus? Porque as pessoas ultimamente têm colocado culpa em Deus. Tem gente que fala, por que Deus deixa isso acontecer? A culpa é nossa. São os nossos pecados, são os nossos erros, são os nossos defeitos, a nossa ganância está fazendo isso. Não é Deus que faz. E a natureza está dando resposta para todos nós. Está dando resposta para todos nós. Animais. A maioria desses bichos estão tudo ficando em extinção. Por quê? Porque o homem vai lá, por ganância, por dinheiro, mata um animal para arrancar o couro, para arrancar a pele daquele bicho. Outros, porque quer fazer experiência. O ser humano está destruindo aquilo que Deus criou. E todos nós vamos ser pegos de surpresa. Essas pessoas que citei de Brumadinho tiveram suas vidas interrompidas de forma irresponsável e criminosa. Estavam vivendo suas vidas normalmente, em um dia como outro qualquer, cheios de sonhos e planos para o futuro, que infelizmente foram levados por um mar de lama. Quais delas imaginariam que isso iria acontecer? Pois assim será a vinda de Cristo, como um dia normal, onde muitos serão pegos de surpresa. Quando o Senhor Jesus vier, meu amigo, eu tenho falado desde o primeiro sinal até agora, de como o Senhor Jesus vai vir. Do nada, de surpresa. Às vezes você está numa roda com os colegas, bebendo, cheirando, fumando um baseado. De repente você está fazendo um monte de coisa errada, Jesus vai chegar. Naquele belo dia, quando menos você perceber, Jesus chegou. Lembra como eu falei do arrebatamento? É a mesma coisa. De repente você pegou um Uber, pegou um táxi, justamente aquele condutor, ele tem uma vida com Deus, aí Jesus vem e ele desaparece da sua frente. Como que você vai ser de lá de trás, pegar no volante do carro, porque ele vai ficar desgovernado? Além desse carro desgovernado, além dele matar você, ele vai matar mais pessoas que tiver à frente. Porque quando Jesus voltar, meu amigo, ele vai buscar a igreja dele. E quando Jesus buscar a igreja dele, quando acontecer o arrebatamento, quando a igreja desaparecer, vai haverá muito mais morte naquela mesmo dia do que você possa imaginar. Aviões vão cair em cima de pessoas, de prédios. Os trens vão sair fora da linha, vai matar uma carreira de gente que estiver ali sem Jesus. Ônibus desgovernado, carro vão se bater um com o outro, vai invadir calçada, vai invadir estabelecimento. Desespero total. As pessoas vão se desesperar. As coisas acontecem do nada, meu amigo, minha amiga. É tudo imprevisível. Aí de repente você sai na rua, do nada, aparece 3, 4 caras, resolve te assaltar, te dar um tiro, te bater, te surrar, do nada.
e você nem estava preparado para aquele momento. De repente, do nada, um assalto acontece e você leva um tiro e você não estava preparado para aquele momento. Aí eu convido você a mudar de vida. Só que dessa vez a mudança de vida que eu estou falando para você não é pelo que você está sofrendo, não. Porque eu sei que você pode estar com problema na sua vida, com seus filhos, problema na família, problema no casamento, não é? De repente nada está dando certo para você, de repente você é uma pessoa depressiva, de repente você tem vontade de se matar, cometer suicídio. Só que eu não quero mais falar desse aspecto para você. O que eu quero é te alertar que mesmo com esses problemas, tudo que você tem, de que adianta conviver com isso e mesmo assim você morrer? Vai levar essas lembranças contigo, desse sofrimento aqui, e ainda vai para o fogo eterno. Pessoal, eu vou falar uma coisa. Jesus não é um Jesus Cristo que tem dó dos outros, não. Jesus não é pessoa de ter dó, não. Sabia disso? A Bíblia fala que quando Jesus entrou para ressuscitar Lázaro, ele mandou que todo mundo saísse. Sabe por quê? Porque Jesus não é Jesus Cristo de emoção. Não tem como você comover o Senhor Jesus com suas lágrimas. O que mexe a mão de Deus, o que faz Deus chegar até você, o que faz o Senhor Jesus chegar até você, é quando você rasga o seu coração. É quando o seu joelho já está sangrando de tanto orar, de tanto clamar, de tanto chorar até na presença dele. Mas você rasga o coração. Porque antes, Deus ele olha para o teu interior. Ele olha para dentro de você. E Jesus está batendo na porta do seu coração. E além dele bater na porta do seu coração, está sendo mostrado para você, para mim, para todos nós, esses tipos de sinais. E as coisas estão piorando. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1, 3, diz bem assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que, quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa dor de parto, eu não sei como que é uma dor de parto, você que é mãe, né? Provavelmente você pode chegar a nos dizer como que é a dor de um parto. E a repentina destruição será desta forma. Eu sei que a mulher dá um grito, né? Vai nascer o filho, ela grita. Chega a suar, tadinha. Então imagine essa repentina destruição. Quando a pessoa chegar e dizer, agora está em paz, agora estamos tudo em segurança, aí vem a repentina destruição. Quer dizer, aí a pessoa quer cruzar os braços, não é verdade? É que nem eu citei ontem, com aquela história do ratinho, né? Do gato. É a mesma coisa. O gato judia do rato, bate nele aqui, bate nele lá, bate nele aqui, daí o gato para. Aí o rato fica tonto, aí o rato pensa que o gato esqueceu dele, aí quando o rato vai sair, o gato deixa ele dar 3, 4 passinhos, no terceiro, no quarto passinho o gato vai lá de novo,
puxa o rato de novo, bate no rato, bate de novo no rato. Aí o rato finge que morre, finge que tá desanimado, cansado, não é? Assim é o ser humano hoje. Aí o rato vai, aí o gato fica na expectativa, esperando, que o gato hoje estão falando que é o Satanás. Aí quando o rato olha pro lado, vê que o Satanás, né, esqueceu dele, aí ele anda um bom tanto. E quando vê que nem o gato faz, deixa o ratinho andar, de repente vai lá e pula bem na frente do rato. E é o que o Satanás faz. Tá chicoteando a pessoa, tá batendo na pessoa, derruba a pessoa, e a pessoa fica lá, desanimada, cansada, sofrendo, padecendo na vida. Nada tá dando certo. Acha que todo mundo odeia ela. Tem gente que fala que até Deus odeia ela. Sinceramente, se você fosse uma pessoa que pensa desta forma, então você não sabe o amor de Deus. Desconhece o amor de Deus. É só se você tentar se colocar no lugar dele, como pai. Será que você entregaria o seu filho para morrer por pessoas que nem mesmo sabe quem é? Você deixaria? De repente se vê lá o teu filho lá preso, né? Você assistindo toda aquela cena. Teu filho apanhando, levando soco e pontapé, arrancando a barba dele, dando com um caniço na cabeça dele até afundar a cabeça. Já imaginou? Fizeram isso com um dos nossos filhos? Será que você aguentaria de ver o seu filho dessa forma? Como Deus suportou tudo isso? E ainda chega lá na cruz do Calvário ainda, pendurado. Aí o filho olha para o céu e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Já imaginou? Você no lugar ali de Deus como pai, e ver o teu filho chegar e dizer: meu pai, por que me abandonou? Por que me abandonaste? Por que viraste as costas para mim? Será que você conseguiria? Eu tento imaginar essa cena de Deus, pessoal. Não foi fácil para Deus, não. Quando eu observo essa cena de Jesus olhando para o céu e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É como se Deus tivesse virado as costas para ele naquele momento. Porque se Deus continuasse olhando aquela cena, ele iria tirar Jesus dali. Porque ele é pai, ele é amor, ele iria tirar Jesus dali. Só que se ele tirasse Jesus dali, hoje nós não teríamos salvação. Nós seríamos todos condenados. Nós ia viver o resto das nossas vidas condenados. Mas ele teve que virar as costas para Jesus, ele teve que tampar os ouvidos do clamor de Jesus, para que desse a sequência da salvação. E era isso que Satanás estava esperando de Deus. Era isso que o diabo estava querendo. Quando prenderam Jesus, o diabo pensou: agora sim. Aí Deus vai livrar ele, e essa nação é tudo minha. Esse povo é todo meu. Aí Deus deixou acontecer. Aí o diabo viu que Deus não fez nada para Jesus. Quando Jesus foi preso, o que o diabo foi fazer? Não, agora vamos dar uma surra nele. Quem sabe Deus vai se compadecer. Aí deram um pouquinho de surra nele, um soco aqui, um soco ali. Cravaram uma coroa de espinho dessa grossura do espinho, que cravou tudo nele aqui, né? Chegou a afundar a parte da cabeça de Jesus, de tanto caniço na cabeça dele. Aí Deus não fez nada. Aí Satanás falou: não, vamos piorar mais. Eu tenho certeza que dessa vez Deus vai se intrometer. Foi lá e jogaram Jesus para levar a chibatada. E se você sabe, meu amigo, não era qualquer chicote não. Esse chicote ele tinha umas garrinhas de osso, feito de osso, umas garrinhas. Então aquele ali pegava no couro e rasgava. Então Jesus foi rasgado pelo meio.
E Deus vendo toda aquela situação, e Satanás viu, mandou fazer mais, batendo mais, e Deus não fez nada. E Deus não fez nada. E Satanás ainda acompanhou ainda a trajetória de Jesus até subir o Monte da Caveira. Aquele monte onde Jesus foi crucificado, ele é conhecido como Monte da Caveira. E ele foi, acompanhando ele, judiando dele, achando que Deus ali naquela hora iria se compadecer de Jesus e iria acabar com tudo. Porque sabia que se Deus fosse intrometer ali, porque se Deus quisesse, meu amigo, é como o Senhor Jesus falou para Pedro, quando foram pegar ele, Jesus lá, que deu aquela confusão toda. Jesus mesmo falou, em outras palavras, se eu quisesse que me defendesse, eu pediria legiões de anjos aqui e Deus me concederia. E Deus podia ter enviado legiões de anjos lá naquele dia. Mas não, Deus foi até o fim, até o dia da crucificação de Jesus. Para que hoje, tanto eu como você, tivesse acesso a Deus. Porque antigamente, antes de Jesus, ninguém teria acesso a Deus se não fosse por um profeta ou até mesmo por um sacerdote. Hoje, esse véu foi rasgado. Qualquer um de nós tem acesso a Deus. É só você dobrar os joelhos. É só você olhar para o céu. É só você querer. Deus está ali. É só você querer. Não é Deus que vem até nós. É nós que temos que ir até Deus. E não é Deus que abandona nós. Somos nós que abandonamos a Deus. E há esses sinais acontecendo aí, da natureza, porque eu não sei qual que é o pior. Vindo da natureza ou vindo de um ser humano. Eu acredito que o pior é vindo da natureza. Porque de um ser humano, né, você ainda só pode reagir ali e ainda conseguir tomar a arma de um bandido, não é verdade? Alguma coisa você é capaz de fazer. Ou de repente até ali mesmo, naquela mesma hora, Deus chega lá e ainda protege. Agora da natureza não tem como se proteger, meu amigo. Não tem como. Não tem como se escapar de um furacão. Não tem como se escapar de um terremoto. Não tem como se escapar de um tsunami. É só por Deus mesmo. Não tem como. Então a natureza hoje, ela está dando a resposta para o ser humano. E essa resposta é esta: um dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, o aviso está sendo dado para você. Entregue sua vida para Jesus, enquanto é tempo, entregue. Entregue, porque Ele vai vir, e vai vir do nada, certo? Vai te pegar de surpresa, vai pegar todos nós de surpresa. Temos que estar atento. E a sua alma, para onde vai? Se você for pego de surpresa. Amanhã, nesse mesmo horário, às 10 da noite, eu vou dar continuidade com um dos 7 sinais do fim. E nós vamos pelo penúltimo episódio dos 7 sinais do fim. Que amanhã nós vamos falar sobre o amor esfriará. Amanhã nós vamos tratar de um amor que já se esfriou, que está se esfriando cada vez mais. É onde eu vou falar de que o quanto o ser humano hoje se tornou pior do que um animal. Então amanhã, o 6º sinal que o amor esfriará. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.